Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Mauro Simas, sou especialista em investimento certificado pela Ambima. Vamos falar hoje do CPTR11, né, o Fiagro da Capitânia. A gente gravou um vídeo recente, né? O resultado deixou muita gente preocupada, a gente explicou bastante o efeito da marcação a mercado, mas se você ainda não viu, está chegando agora, já deixa a sua inscrição e vem comigo aqui que eu vou falar rapidamente de algumas informações gerais, tá? Taxa de administração está 1% ao ano, tá? A taxa de performance 20% sobre o QCD-CDI mais um, né? O fundo ele distribui seu resultado ali pelo regime de competência, tá certo? Então, um rápido resumo aqui. A gente já vê que o valor de mercado e o valor da cota patrimonial estão distantes, né? O fundo está sendo negociado com desconto, a gente vai ver quanto é esse desconto já já, né? O fundo está com patrimônio líquido ali de pouco mais de 404 milhões de reais, tá? 28.139 cotistas, tá? E o rendimento que ele pagou ali, 0,105 centavos por cota. Lembrando que ele é um fundo de base 10, tá? Então, é isso. Ticker na bolsa, CPTR11, para quem ainda não conhece. Né? Mais um Fiagro aí voltado para crédito. Né? E agora a gente chega naquele overview que a gente está acostumado e que a gente tanto gosta. Então, aqui, né, uma discrepância de 86 centavos, né, entre o valor patrimonial e o valor de mercado na data desse relatório, tá? Que fique claro. O que dá ali, né, está sendo negociação de 91,20% do valor patrimonial, a contrário senso, um desconto ali de 8,80%, tá certo? Então, com esse valor distribuído, né? Se a gente pegar o valor de mercado e anualizar, a gente vai chegar num dividend yield, olha para cá, não se perde não, de 17%, tá? E nesse momento é um bom momento para te lembrar que os fiagros também possuem isenção do seu rendimento para o investidor pessoa física, tá certo? Então, o número de ativos ele está diversificado, né? 42 ativos com 31 tomadores, né? Então, tem vários tomadores que possuem mais de um ativo no fundo, tá certo? Aqui ele já te mostra o percentual da carteira e o carrego, né, que ele está tendo. Então, 69% da carteira está atrelado ao CDI, 26% ao IPCA, a uma remuneração média ali, né, de CDI mais 4,7, IPCA mais 8,7, tá certo? Uma duration da carteira de 2,1 anos, né, não é uma duration tão elevada aqui, tão elevada assim. E uma excelente notícia também é isso aqui, né? 100% dos ativos estão adimplentes, tá? Isso é fundamental, é a melhor notícia que você pode ter em um fundo de crédito, tá? Tem um acompanhamento aqui que ele vai fazer, é bom a gente falar, tá? Aqui ele dá uma misturada nos assuntos, mas, enfim, o resultado da cota, a gente vai ver o resultado com mais calma mais embaixo, mas, né, o importante é isso aqui, né? A recuperação parcial dos resultados, né, que ele mesmo admite que foram decepcionantes nos últimos 2 meses, e a remarcação de ativo, nesse caso, ela contribuiu positivamente ali com 0,014 na cota, né, por mês, tá? Outra coisa, né, é a movimentação que ele fala, né, que ele tinha vendeu ali 6,4 milhões e comprou 24,2. Então ele foi para 3% de caixa, né? E no primeiro dia útil de dezembro, né, que seria um evento subsequente ao relatório, portanto não vai entrar quando a gente for olhar a carteira, tá? Tem isso em mente. Ele levou o fundo a quase 100% alocado, então o fundo quase não está com mais caixa, tá? Tem essas duas aquisições aqui que ele comenta que a gente vai ver mais embaixo, mas por hora eu queria falar aqui da Solubio, né, que é um dos devedores. Ele pediu, né, um waiver, né, que seria uma espécie de perdão ali em relação a uma cláusula do termo, né, do contrato, quando você estabelece um limite ali, nesse caso foi a dívida líquida sobre EBITDA, né, possibilidade de quebra desse covenant, que seria esse limite, tá? Só para você entender aqui em termos práticos e simples. E aí, né, não que a Solubi esteja ameaçada de sofrer uma falência e tal, é apenas que vai quebrar ali esse limite, né? O que, lógico, ele justifica aqui devido às condições adversas ali para o setor de agro, né? Ele investiu bastante em produto em crescimento, porém a venda ficou aquém do planejado, e tem dois CRAs aqui, um deles, inclusive, já foi até aprovado na Assembleia, né, esse pedido de waiver, 1%, tá, multiplicado pelo prazo restante sobre o saldo devedor, que ele teve que pagar de prêmio, né, é sempre uma troca, né, claro, o acordado era uma coisa, se você quer uma concessão, em tese, você também tem que oferecer algo, né, e no caso aqui, ele ofereceu esse prêmio aí de 1%, e
a assembleia, né, do outro CRA está prevista, né, para essa primeira semana de dezembro, que também deve ter o seu waiver concedido, tá certo? Em relação à movimentação, né, teve aqueles dois ativos que a gente viu lá, né, que ele dá bastante detalhe, né, mas uma taxa ali de CDI mais 5,6, o Hectare Pay CDI mais 5,5, tá? Uma do setor aqui financeiro, o outro setor de laticínio, tá? Chama atenção também, né? Mais uma vez, igual aquele outro relatório, ele aumentou, ainda que seja uma posição não tão grande, né? Comprou mais do BBGO11, né? Que é o Fiagro do Banco do Brasil, tá? Em relação à venda aqui, ele fez diversas vendas, não necessariamente, né, saindo das posições, mas diminuindo, enfim, procurando gerar ali ganho de capital, que ele gerou, que é o que a gente vai ver no resultado, mas antes vamos para a distribuição, né? Então, o fundo já distribuiu desde o seu início ali 2,458 dividendos por cota, tá? Nos últimos 12 meses, né? Que é o que a gente chama de last 12 months. Se você vir essa sigla aqui, LTM, significa isso, né? Os últimos 12 meses. O fundo distribuiu ali 1,515 por cota, né? O que dá um dividend yield ali de 17%, tá? Então, deixa eu diminuir aqui, está aqui o histórico, né, desde o início do fundo, um valor da primeira emissão e suas respectivas cotas patrimoniais e de mercado, tal. O mês que a gente está analisando aqui de novembro, a gente já viu, né, dá ali um dividend, um percentual do CDI, né, de 0,92, né, ao preço da emissão 15,7, ao preço de mercado 16,98, tá certo? Então aqui a gente chega no resultado, tá? E algumas linhas são interessantes aqui, como eu falei, né, os últimos 2 meses, segundo eles, foram decepcionantes, muito em parte é, a esse item aqui, né, ajuste no valor dos ativos, né? Quando você vê isso entre parênteses, sinal que afetou negativamente, né? Em novembro, né, afetou aqui positivamente. Ainda não foi o suficiente para recuperar, mas ali, né, um resultado positivo de 577, tá? A aplicação de caixa, né? Como ele falou que alocou, né, comprou muito mais do que vendeu, né? Você vê que o resultado caixa ele diminuiu, né, bastante ali, saiu de 225 para outubro para 68 apenas, e a ganho, né, na venda de ativos, né? O mês passado também tinha sido negativo, né? Então ele tinha sofrido perda de capital e ajuste de marcação a mercado. Em novembro ele teve um ganho, né, de 57, que também foi nada extraordinário, mas que ajudou no resultado, o ajuste positivo também, tá? Então gerou o resultado ali por cota de 0,116, tá certo? E a distribuição por cota, que a gente viu lá em cima, foi 0,105, então ele gerou mais do que ele distribuiu, o que é saudável, né? E ele conta com um resultado acumulado ali de 0,019 em novembro, que é o que ele tem acumulado no ano também, tá certo? Aqui está um pouco mais graficamente, né, o ajuste ali, sentido positivo, resultado caixa também, lucro na negociação dos ativos, enfim. O histórico aqui de dividendo do CPTR11, né, então é um bom histórico, né, um fundo que historicamente pagou um prêmio bastante relevante, né, sobre o CDI, deu uma caída a partir de agosto aqui, mas já recuperou, né, voltando a pagar já CDI mais 3,3, né, respectivamente. Então, bastante positivo. Tá? Então, aqui a gente começa a adentrar na carteira do fundo. Né? A gente vê, como eu falei lá em cima, né, que teve um evento subsequente ali, mas ainda não está refletido. Então, o caixa ainda consta 3%, embora no próximo aqui deve vir quase zero. Né? De qualquer modo, ele está aí 90%, né, alocado em CRA, 5% em CRI, 2% em Fiagro, né, que é o BBGO, o Fiagro do Banco do Brasil, tá? O carrego ali por indexador, né, CDI mais 4,7, NTNB mais 2,9, tá? Então tá aqui a distribuição. Isso foi o que a gente viu lá em cima, tá? Aqui ele simplesmente colocou o prêmio que está pagando, né? Lá ele colocou em termos absolutos, tá? Deixa eu até voltar aqui para você entender, tá? Aqui ele colocou, por exemplo, IPCA mais 8,7, né? Que seria ali a remuneração absoluta, tá? E aqui ele coloca em termos da NTNB, né? O quanto que ele está pagando. Eita, cadê? Voltei muito. Quanto que ele está pagando a mais, tá? 2,9. Só para você
entender. E a gente continua aqui com a exposição, né, geográfica, né? Deixa eu aumentar aqui para você poder ver bem, principalmente quem está vendo pelo celular, né? Você vê que ele tem uma exposição realmente geográfica interessante, presença forte no sul, centro-oeste ali, sudeste, né? Como a maioria, né? E uma presença não tão grande assim no Nordeste, tem outros fundos que têm uma presença maior. No Nordeste, ele tem também presença no Norte. E aqui a exposição por setor, né? Distribuição e revenda aqui com 20, açúcar e etanol com 16, cooperativa com 15. Então está bem diversificado setorialmente, né? Inclusive cotas de Fiagro aqui, caixas, né? Que é o 3, que a gente já sabe que no próximo não vai vir o 3%, né? E aqui a exposição por devedor, né? Com a Combio com 7,9, AgroGalaxy com 7,2, Frigol com 6,6, enfim, está aí toda a exposição. A Solubio, né? Que foi aquele acompanhamento naquele pedido de waiver que a gente viu, 3,9, tá? E a nova, né? A gente vai ver isso com mais detalhe aqui, mas a nova aquisição, né, entrou com 3%, a outra com 2,8, tá certo? Então tá aqui, deixa eu diminuir novamente para você poder ver. A gente chega na carteira de modo mais detalhado, né? A posição aqui por ativo, né? Não é só lá ele colocou por devedor, e aqui ele coloca por ativo, né? Então são duas posições aqui grandes por ativo, que é o AgroGalaxy com Bio, né? Ambas ali com mais de 7%, mas de maneira geral o fundo está assim, né, diversificado. Está aqui o BBGO, né, que é o Fiagro, vale a pena também falar um pouco, né, que é uma posição um pouco diferente do que de costume, né? Então a gente viu no relatório do JGPX, né, que também tem um vídeo daquele aqui no canal, acabou de sair, que ele também aplicou ali no BBGO, embora lá foi uma coisa mais oportunística, né, para fugir ali da tributação do caixa, que parece ser uma posição um pouco mais construtiva, tá? Mas vale a pena falar, tá? Então tá aqui toda a carteira de modo segmentado, né, com seu respectivo indexador que a gente já viu, duration, tá? Uma duration média de 2,2, não é tão grande assim, normal. CDI geralmente tem uma duration menor do que os títulos que são aplicados em inflação, tá certo? Então aqui a gente vai passar rapidamente aqui para a questão das commodities, né, de maneira, claro, superficial aqui, né, que vale a pena falar dos friagos, que é a questão climática, né, o El Niño, mais uma vez é importante falar nisso, né, ele, né, precipita ali chuvas mais intensas no sul e seca, né, no nordeste ali, mais centro-oeste, tá certo? Então isso tem efeito sim nas safras, né, nas lavouras, enfim, consequência aí de replantio, pode atrasar, inclusive aqui a Conab, né, reduziu ali a expectativa de produção de grãos, tá, para a safra 2023-2024, né, uma queda de 2,4%, e a expectativa da casa, né, do CPTR, é que esse número seja revisado para baixo ainda, né? Então, né, a expectativa não vai ter expectativa de aumento de produção, tá? Agora, de forma mais resumida ainda, né, o preço aqui da soja teve uma valorização, né, em Chicago ali de 4,3, do ponto de vista aqui interno subiu 2,3 e 2,1, tá, dependendo da região que você compra. Então, as condições climáticas ali melhorando ali o humor do mercado. O milho, ele teve uma queda, né, internacional aqui na Bolsa de Chicago, e aqui no Brasil o preço foi no sentido inverso. Ele teve uma alta ali de 4,5, impactado também pela questão climática, né? Lógico que esse contraponto pode acontecer, porque na medida em que você tem uma menor produção, você pode ter um aumento de preço, né? Lei da oferta e da demanda, tá certo? Açúcar e etanol tiveram o açúcar, né, teve uma queda de 3,9 no mês, o etanol hidratado caiu 6,1, né? Então, mas o etanol está um pouco diferente, que ele já vinha uma estável, já é uma tendência de queda de mais ou menos estável, e o açúcar não, ele vinha com preço, né, aumentando, um patamar alto, e agora deu uma pequena corrigida, tá? Em termos de proteína bovina, né, que afeta ali os frigoríficos, teve uma alta ali de 0,9 no mês, tá certo? Então, já para finalizar, aqui ele vai te dar, né, todos os ativos, né, os devedores que ele tem, vai dar algumas informações, as características também dos ativos. Então, para a gente fechar e servir como exemplo, né, vamos falar do Solo Bio, né, que foi
que a gente teve aquele acompanhamento. Então, vamos ver rapidamente aqui o que se trata nessa Solubio, né? Tecnologia agrícola. Então, está aqui os dois títulos que o fundo possui, né? Um com CDI mais 4,75, vencimento 2027, o outro CDI mais 5,40, vencimento 2025, tá? Solubio, uma empresa fundada em 2016, que oferece uma tecnologia, tá? Atua ali nos defensivos biológicos, tá? Então, ela, né, ele é um fornecedor ali, uma espécie de revenda para os produtores, tá? E a estrutura, né, de garantia, a SEF, que é a seção fiduciária, né, de recebíveis correspondendo a 150% do valor da emissão. Os contratos de venda possuem cláusula take or pay, tá certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O outro vídeo a gente perdeu um pouco mais de tempo falando ali da questão da marcação a mercado, mas agora, né, com essa recuperação, a gente espera que o fundo apresente ainda melhor o seu resultado, tá certo? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal e deixar um like.